Olá, pessoal. Giane Monteiro, professora de Química aqui do NUSEM, tá? Eu agora vou comentar com vocês algumas questões do bloco específico, né, para esse concurso da Secretaria Estadual da Educação, a parte específica de Química, tá? Para que vocês possam ver mais ou menos como foi que a gente fez a gravação das aulas que a gente está, então, vendendo nesse curso online, né, do bloco específico, tá? Então, de repente, se você ainda não adquiriu, tá certo, o bloco específica, vai ter aqui uma palhinha para poder conhecer como é que a gente fez a metodologia. Então, posteriormente, vocês vão ter acesso também a cada questão, mas vamos aqui, ó. Peguei a primeira questão do Sebrasp, né, 2009, tá, prova de Química, e um texto pequenininho, e ele diz assim: átomos de diferentes elementos químicos podem perder ou ganhar elétrons, formando íons, que, por sua vez, se ligam de diferentes maneiras, formando uma infinidade de substâncias. Por enquanto, ele só está ensinando a gente, né? Essas ligações podem ocorrer entre diferentes quantidades de íons, formando sais ou substâncias denominadas complexos. Então, por exemplo, a gente tem lá no manual do candidato complexação, tá? E aí ele diz, agora sim, acerca desse assunto, julgue os itens. Aí um itemzinho só, certo ou errado, que é a nossa prova. A formação de cátions desocupa orbitais mais externos. E, vamos dar uma paradinha nesse E. Cátion é o quê? A espécie que perde elétrons. Quando ele diz assim, desocupa orbitais mais externos, a gente está falando de quê? Da camada de valência, né? Camada mais energética e camada de valência, que é aquela que eu vou mexer na quantidade de elétrons. Então, continuando depois do I, aí ele diz, e diminui as repulsões totais elétron-elétron, vírgula. Vamos dar outra paradinha na vírgula. Quando ele diz que diminui a repulsão total, até aqui está correto, está perfeito. Porque se você está perdendo elétron, esse cátion está perdendo elétron, você está diminuindo a quantidade de elétrons na camada de valência e posterior nas novas camadas, de fato, a gente vai ter menos elétrons, diminui a repulsão eletrônica a nível de orbital. E depois da vírgula, que é o mais preocupante, ele diz, fazendo com que a espécie fique menor do que o átomo que lhe deu origem, ou seja, do átomo neutro no seu estado fundamental. Então, essa assertiva está toda corretinha. Eu quebrei em pedacinhos, né, dividi as orações, os períodos, para que a gente pudesse, então, fazer cada comentário, mas terminou tudo certinho. Depois da vírgula que ele diz, diminui, ou seja, um cátion, o raio atômico, né, do cátion é menor do que o raio atômico da espécie neutra, sim, de fato, ele vai diminuindo a quantidade de elétrons e diminuindo o número de camadas eletrônicas. Então, assertiva toda corretinha. Puxei a primeira questão, porque, como eu disse agora há pouco no podcast a vocês, é um assunto que eu vi sendo puxado bastante nas provas do Brasil inteiro, feito pelo Sebrasp, a parte de ligações químicas. Vamos para outra questão? Essa agora de 2010 foi a prova da Embasa, né, para assistente de saneamento, assistente de laboratório, e ele diz, quanto aos procedimentos para pesagem de amostras para análises físico-químicas, julgue o próximo item. E aí vem a uma parte, né, de laboratorial, que eu também falei para vocês que é competência, que está lá no manual do candidato, e ele diz, agora cuidado, vê que romântico essa assertiva. O local deve ser higienizado e esterilizado antes do início da pesagem. O responsável pelo procedimento deve obrigatoriamente realizar a asepsia das mãos e antebraços e usar uniforme de uso exclusivo na área analítica. Aí, um pontinho, ele diz, a pesagem deve ser realizada o mais rápido possível para que a umidade não interfira na massa final da amostra. E aí, durante as gravações das aulas, eu disse assim ao pessoal, cuidado com essas questões românticas do Sebrasp. Porque a gente lê isso aqui, parece até que a gente está trabalhando no hospital. O cara diz assim, ó, você vai lavar as mãos e o antebraço, pronto, eu virei um cirurgião, né? Porque o cirurgião tem que lavar, passar a escovinha e antebraço e tudo. Então, tá tudo romântico, tudo perfeito, mas a assertiva está errada. E onde é que está o erro? No finalzinho, tá? A professora Fabiana de português sempre diz assim, depois da vírgula é onde vem a bronca. Aqui não foi nem a vírgula, né? Foi a oração inteira. Que ele diz assim, ó, a pesagem deve ser realizada o mais rápido possível. Nada de fazer mais rápido possível. No laboratório de química entra o técnico que ele é o quê? Paciente, que ele é cauteloso.
mais rápido possível, tu pode estar com uma amostra, tá certo? Que ela tem o quê? Metais pesados, uma amostra, tá certo? De um líquido que seja muito volátil e carcinogênico. Então, não tem nada que fazer rápido demais. A gente tem que fazer no momento certo e com cautela. Mas aí pode confundir o candidato quando ele diz assim, tu tem que fazer rápido demais para evitar que a umidade, né, do ambiente não vai interferir. Se, por um acaso, você está com um material que ele é muito higroscópico, na hora de fazer a pesagem, você vai usar o quê? Um auxílio de um dessecador, tá certo? Ou de um material auxiliar que não vai permitir a absorção da umidade ambiental. Tranquilo? Então, nada de rápido demais. Então, tá aqui, ó, uma competência lá da parte de conhecimentos específicos, no finalzinho que ele diz, técnicas de laboratório. Tranquilo? Vamos embora. Mais uma de 2010, também dessa mesma prova da Embasa, ao assistente de laboratório, e ele diz, julgue o próximo item relativos ao uso de equipamentos de proteção aplicados à segurança no laboratório. Quando for necessário o uso de jaleco, este deve ser de mangas curtas para evitar que respingos fiquem retidos no tecido das mangas e possa causar alergia à pele. Foi outra assertiva que eu também achei muito romântica. E assim, desculpa falar isso, até na graduação a gente viu bastante, né? Não muito o professor, mas o técnico do laboratório lá que estava ajudando o nosso professor de manguinha curta. E não tem nada de manguinha curta, não é isso? Jaleco é o quê? É de manga comprida, tá certo? Vamos lá, e se esse respingo for de um ácido e pegar no teu braço? Imagina, tu tá lá fazendo, tá certo? Preparando uma solução padrão, tá certo? E aí, de repente, é um material, tá certo? De alta corrosão, e tu tá de manguinha curta. Então, veja o Sebrasco pedindo essa necessidade que você saiba todos os seus EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual. Então, a assertiva também está errada, porque não é manguinha curta, tá? É jalequinho de manguinha comprida, tá bom? Cabelinho preso, óculos de proteção, sapato é tênis? Não, é sapato de couro, não é isso? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha, agora foi de 2005, tá, Cezanne? A corrosão é um processo de ataque e destruição de tubulações metálicas e depende em parte das características físico-químicas da água que por essa tubulação é transportada. Os impactos mais significativos da corrosão são a redução da vida útil e da capacidade de condução das tubulações. Quanto a esse assunto, julgue o item seguinte. Aí, uma assertivazinha bem pequenininha. A presença de ácidos diluídos na água favorece a ocorrência de corrosão. Correto. E aí tem cuidado, porque aí o candidato pode pensar assim, mas diluído, vamos lá, ácido acético do vinagre diluído vai me prejudicar alguma coisa? Preste atenção, se eu tiver somente água, a corrosão ela é mais lenta. Mas se você tiver a presença, tá certo, de um soluto ali dissolvido, mesmo que ele seja um ácido fraco com uma base fraca, isso vai sim, tá certo, acelerar. É como se fosse um catalisador para a nossa reação de corrosão. Então, a assertiva está correta, tá certo? Mesmo sendo um ácido diluído, ele tem esse poder de corrosão bem mais acentuado do que se eu tivesse somente a água ali presente com seus sais. Então, esse itemzinho corretinho. Vamos lá. Uma questão agora de 2003, da prefeitura aqui de Sergipe, tá certo? E ele vai puxar um texto para falar sobre titulometria. Então, ele diz, acerca dos fundamentos da análise titulométrica, julgue o item. E aí a gente tem lá titulação, e ele fala ainda no manual do candidato de vocês, volumetria e complexação. Então, ele diz, por ser um método clássico, de fato é um método clássico, né? Todo mundo na graduação aprende a fazer uma titulação ácido-base ou por precipitação. Então, ele diz, por ser um método clássico, a titulometria é muito demorada, laboriosa, pouco sensível e pouco precisa. Uma das poucas vantagens que justificam seu uso ainda nos dias atuais é o seu baixo custo. Errado. De fato, é baixo custo. O finalzinho está correto. É baixo custo. Quando você vai fazer uma análise, porque na titulometria eu estou falando de uma análise quantitativa, não é isso? Eu não estou falando de colorimetria. Colorimetria é uma análise qualitativa. Eita, eu quero fazer, então, verificar um falso ou um positivo para uma análise, tá certo, de cocaína. Aí é uma análise colorimétrica, vestígios de bala, tá certo?
de repente até em água mesmo, eu quero ver apenas o pH, então eu faço uso de um indicador químico, aí análise qualitativa, mas titulometria, análise quantitativa. Então, quando você vai falar de titulometria, tá certo? É de baixo custo quando comparado, por exemplo, a uma espectroscopia, tá certo? Ou outros equipamentos bem mais caros. Mas veja só, quando ele chega aqui no texto e diz para a gente, ela é demorada? Normalmente ela não é demorada, tá certo? A não ser que o técnico não tenha uma boa manipulação. Depois ele diz assim, pouco sensível e pouco precisa, se não, a gente não tivesse precisão e exatidão na análise titulométrica, a gente não ia fazer isso, tá certo? De forma alguma. Imagina, eu estou fazendo análise lá, tá certo, de um material para poder ver o grau de pureza da cocaína. Eu já sei que cocaína previamente é pH básico. Então, qual vai ser o meu titulante? Um ácido. Então, você vir dizer, tá certo, que não é uma técnica sensível e precisa, aí deixa o item completamente errado. Então, é isso que eu quero de vocês na hora de estar estudando essa parte de titulação. Porque na metade do manual de vocês, de conhecimento específico, ele bota lá ácidos, bases, ele fala de todas as teorias de ácidos, bases, mas logo depois ele vem para a titulação. Então, você vê aqui uma questão de titulometria que não tem cálculo nenhum para fazer. É apenas o quê? A prática de laboratório. Então, ele integrando 3 assuntos de uma vez só. Ele está puxando ácido base, ele está puxando titulometria e técnica de laboratório. Tá certo? Então, essa assertivazinha aqui curtinha, mas bem interessante, para que a gente possa ficar atento na hora de estar estudando. Vamos lá, mais uma questãozinha. Agora, essa até mais recente, 2018, prova de perito lá, federal. E eu só tirei um texto que tinha uma reação, tá certo lá, que a gente não ia precisar dela por enquanto. Mas vê, ele diz assim, com relação à reação apresentada, que como eu disse, tinha uma reaçãozinha lá, tá certo, orgânica, ele diz, e as espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do peróxido de hidrogênio igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 12, julgue o item a seguir. Aí ele diz assim, ó, na molécula do luminol, os hidrogênios do grupo amina, NH2. NH2 a gente sabe que é uma amina primária, ligada ao anel aromático. Opa, então eu tenho uma amina aromática. São mais ácidos do que os hidrogênios do grupo NH, quando eu tenho NH, uma amina secundária, presentes no ciclo. Assertiva erradíssima, porque todas as aminas elas têm o quê? Característica básica. Mesmo que seja uma amina aromática, mesmo que seja a fenilamina, tá certo? Então, assim, não tem de falar de pH ácido, é mais ácido do que o outro. Todas as aminas, amina primária, secundária, imina, tá certo? Que é uma amina insaturada, elas têm característica básica. Então, não há que se falar de ser mais ácida. Agora, se ele chegasse para mim e tivesse me dito, vamos lá, fazer uma correção aqui, que uma amina aromática ela é menos básica do que uma amina secundária ou primária, aí a assertiva estaria correta, tá certo? Porque vamos lá, vamos recordar. Todas as aminas são básicas, mas a gente tem o quê? A ordem decrescente de basicidade. Então, você tem a amina secundária, a amina primária, a amina terciária, sofrendo impedimento estérico, e a menos básica de todas na escala, como eu disse, ordem decrescente, é uma amina aromática. Então, assertiva errada, tá certo? E aí, vamos lá, Jane, então eu não preciso ler texto, tem que ler, tá? Mas é um conselho até que a gente mesmo, né, como professor de química, a gente dá para nossos alunos no ensino médio. Na prova do Enem, as questões de química, como é que a gente resolve? Primeiro a gente vê a pergunta da questão, depois eu vejo o texto. Mas, por favor, não faça isso, tá? De pular texto e ir direto para a assertiva. Não faça isso na prova do CEPRASP. Você pode ler diretamente a assertiva aqui, mas tem que fazer a leitura do texto acima. Tenha muito cuidado com o CEPRASP, tá bom? Então, aqui, peço perdão a vocês, eu tirei a reação que tinha do luminol, porque, de fato, neste momento, essa assertiva, ela foi bem, tá certo, individualizada em relação à reação. Não estou falando do mecanismo de reação aqui do luminol, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão, agora foi para o professor, né, da prova de Alagoas, de 2018. E aí ele diz para a gente assim, as interações intramoleculares e intermoleculares são as responsáveis pelas várias fases, estados da matéria,
e pelas propriedades físico-químicas dos materiais, além de necessárias para a determinação de estruturas de moléculas biologicamente importantes, acerca das ligações químicas nos materiais. Julgue o próximo item. Então, puxei novamente outra assertiva falando de ligações químicas. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, isso é um conselho que eu dou sempre para meus alunos que vão fazer vestibular. Qual é um assunto que sempre está presente em qualquer prova de química? Forças intermoleculares. Porque ele pode fazer uma associação com química orgânica com propriedades coligativas, tá certo? Ou somente com a parte de ligações de forças mesmo intermoleculares, íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, Van der Waals. E aí ele diz agora, puxou para a orgânica, vamos lá para a assertiva. O ponto de ebulição do etanal. Opa, etanal, ele botou aqui 2 carbonos, né? Et, mas etanal você tem o quê? O grupamento aldoxila, C-O-H. Ele diz, o etanal é maior do que o ponto de ebulição do éter dimetílico. Se você for parar aqui para contar a quantidade de carbono, hidrogênio, etc. A quantidade de carbono e oxigênio bateu, ok. Hidrogênio no etanal, 4 hidrogênios. E no éter dietílico, 6. Mas tem cuidado. Não fica verificando somente massa molar, tá certo? Porque se você for para massa molar, vê que cuidado a gente tem que ter. Massa molar, o éter dimetílico, que tem 2 hidrogênios a mais, vai ter massa molar maior. Então, tu tem que ter cuidado. Essa assertiva está correta, mas não é assim que você vai julgar essa assertiva, tá certo? Por massa molar. Porque vamos aqui. Etanal tem ligação de hidrogênio? Não, mas tem insaturação da carbonila, C-OH. O éter dimetílico tem ligação de hidrogênio? Não. Então, ambos os compostos, eles são o quê? Polares sem ligação de hidrogênio. Não é isso? Dissolve em água, sim. 2 carbonos só, tá certo? A parte A polar de hidrocarboneto é pequena. Ambos dissolvem em água. Agora, o etanal tem ponto de ebulição maior, porque como eu tenho a carbonila, eu tenho insaturação, eu tenho um efeito mesomérico. E o efeito mesomérico, tá certo? Ele é mais aprofundado, ele é mais forte, mais intensa a interação do que no éter dimetílico que ele fala aqui, que o éter dimetílico é apenas o quê? Um composto saturado. Então, o composto saturado a gente tem apenas o efeito indutivo. Então, o efeito mesomérico, o efeito, tá certo, eletrônico mesomérico, ele é maior do que o efeito indutivo. Por isso que o etanal, de fato, tem ponto de ebulição maior. Olha, assunto da nossa graduação, tá vendo? Então, assim, o que eu peço é que vocês não fiquem pensando que a gente vai pegar nessa prova do concurso questões que a gente resolve no nosso cotidiano com os nossos alunos, tá certo? A gente tem que estar com esse aprofundamento aí, com essa mentalidade, tá certo, da nossa graduação. Vamos embora. Mais uma questãozinha também da prova lá de professor de Alagoas. E essa daqui é romântica. Pessoal, a equação a seguir sintetiza a reação de combustão entre o salitre, o enxofre e o carvão. Então, o salitre, ele deu a reação todinha, balanceada, estado físico de cada moléculazinha, salitre, nitrato de potássio, carbono, né, que ele falou na presença do carbono e do enxofre. Aí, os produtos. Gás carbônico, gasoso, monóxido de carbono, gasoso, nitrogênio, molécula de nitrogênio, gás nitrogênio, gasoso, gás inerte, e sólido apenas o carbonato de potássio e o sulfeto de potássio. Aí, vê que questão romântica, né? Ele diz, a equação apresentada desobedece ao princípio de Lavoisier. Parou? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos, se o sistema estiver fechado. Aí ele diz que desobedece, uma vez que a massa dos produtos é menor do que a massa dos reagentes, devido à presença de gases de baixa densidade formados pela reação. E aí, em nenhum momento o enunciado falou que o sistema é aberto ou fechado, né? Mas quando ele começa na assertiva, pedir que você julgue certo ou errado, e ele diz assim, você formou gases, e esses gases eles têm baixa densidade, ou seja, baixa massa molar, porque densidade é diretamente proporcional à massa molar, o candidato vai pensar assim,
uma massa molar dele é baixa, densidade, né? Baixa, quem tem densidade baixa vai o quê? Subir. Então, produziu gás carbônico, produziu monóxido de carbono, produziu gás nitrogênio. Então, se ele está dizendo assim que ele vai, então, dissipar, ele diz assim, ó, devido à presença de gases, aí o candidato vai dizer assim, de fato, esses gases vão se dissipar no ambiente. Eu estou pensando na teoria cinética dos gases, os gases se misturam em qualquer condição, e aí esses gases vão se dissipar, vai formar uma mistura gasosa com a atmosfera, e de fato a massa dos produtos é menor. Não, está errado. Tá? Não é assim que a gente vai julgar. Por quê? Porque, primeiramente, em nenhum momento o enunciado disse para a gente que o sistema é aberto ou fechado, mas o enunciado teve um cuidado lindíssimo. Se você olhar para essa reação toda, ela está corretamente balanceada. E se ela está corretamente balanceada, a gente vai julgar esse sistema como fechado, tá certo? Então, a massa dos produtos, desculpe, ele diz assim, dos produtos é menor do que os dos reagentes? Não, de jeito nenhum. Por isso que a assertiva teve o cuidado de deixar a reação toda balanceadazinha. Então, item errado, mas você vê. Outra questãozinha romântica aí do Sebrasp, tá? Tem um tempinho ainda, né? Então, vamos aqui só comentar mais duas. A próxima questão, ela está usando a mesma reação. Não, está usando a mesma reação, não. Está usando outra. Também foi uma questão lá da prova de perito criminal, Sebrasp 2013, e ele diz assim, ó. Basicamente, existem dois tipos de pólvora. A pólvora negra e a pólvora sem fumo. Quase todas as armas de fogo modernas usam a pólvora sem fumo. A pólvora negra, classificada como explosivo, é composta por enxofre, carvão e nitrato de potássio. Os reagentes são os mesmos da questão anterior, mas a pergunta aqui e os produtos são outros. Entre as várias reações que ocorrem na explosão da pólvora negra, a mais simples está descrita abaixo. E aí, Jeane esqueceu aqui de botar uma setinha separando os reagentes e os produtos, mas aí eu vou citar agora para vocês. Então, nossos reagentes, nitrato de potássio, enxofre e carvão. Os produtos, sulfeto de potássio, gás nitrogênio e CO2. Então, novamente, ele me deu a reação balanceada. E a perguntinha agora? Se o gás carbônico reagir com a água para formar ácido carbônico, poxa, é uma reação que a gente trabalha tanto, né, no ensino médio, tão tranquila, óxido, ácido, mais água, ácido carbônico, chuva ácida, até tampão biológico, vírgula. Aí veja agora, a teoria de ácido e base de Lyons, e bem aprofundadazinha agora, vê. O CO2 receberá um par de elétrons da água, que é uma base de Lyons. Gente, vê só. Vou repetir só esse finalzinho. O CO2, gás carbônico, receberá um par de elétrons da água, vírgula, que é uma base de Lyons. Aí agora tu precisa da língua portuguesa. Esse que, ele é o quê? Ele é anafórico. E ele está falando de quem? Da água ou do gás carbônico? Da água. E aí, como eu disse assim, tem calma na hora de resolver a prova, porque você tem tempo para isso, para você não ler uma assertiva dessa rápido demais. E pensar que ele está dizendo assim, que o CO2 é uma base. Não, quem é base aqui é a água. E aí, vamos lá. A água, de fato, é uma base de Lyons? Sim. A água tem o quê? 2 pares de elétrons sobrando no oxigênio elemento central. Uma espécie doadora, entre aspas, de par eletrônico é o quê? É uma base de Lyons, que vai, então, ceder esse par de elétron para o CO2. O CO2 que recebe o par eletrônico, aí vai ser ácido de Lyons. Então, a assertiva agora está toda correta. E eu vou ler novamente. Se o gás carbônico reagir com a água para formar ácido carbônico, aqui está tranquilo para a gente. Agora, depois da vírgula, o CO2 receberá um par de elétrons da água, que é uma base de Lyons. Correto. Gente, fica tranquilo, porque vamos lá. O que é que mais a gente ensina para os nossos alunos no ensino médio? O conceito de Lyons, ele é o mais completo de todos. Então, ele vai englobar Bronsted de Lowry e ele vai englobar também o conceito de Arrhenius, que é limitado, porque só fala de espécie aquosa. Arrhenius não comenta, por exemplo, acidez ou basicidade de gasosos, tá? Então, se é ácido base de Arrhenius, de Bronsted de Lowry, de Lyons, porque Lyons é o conjunto que vai englobar todos os outros conceitos que a gente trabalha no ensino médio. Então, essa assertiva aqui eu achei, de fato, muito bem feita, tá bom? E tá correta. Então, vamos agora para a nossa última assertivazinha,
Aí eu puxei um pouquinho sobre o ensino de química, tá? Que aí a gente chega lá no finalzinho ainda, né? Fora as leis, diretrizes e bases, BNCC, todas as leis que ele botou na prova de conhecimentos gerais, a última competência ele bota ensino de química, na parte de conhecimento específico. Aí eu peguei essa questão para a gente poder falar um pouco mais sobre esse ensino de química. Então, 2017, prova de professor do Distrito Federal, né? Que foi um dos nortes que eu tive também para pensar como seria essa roupagem da prova de vocês, Alagoas, principalmente Distrito Federal. Então, ele diz: julgue o item subsequente a respeito dos diversos aspectos relacionados à área de pesquisa e ensino de química. Então, novamente, ensino de química está lá na parte de conhecimento específico da gente. Então, vê, essa assertiva, ela é bem tranquila, mas eu só preciso que você leia com calma. Inclusão escolar corresponde à preparação de pessoas com deficiência para que possam frequentar escolas regulares. Se você ler um negócio desse rápido, você vai dizer, sim, está correto. Não, não está correto. Está errado, esse item está errado. Vamos ler de novo? Pessoal, inclusão escolar corresponde à preparação de pessoas. São as pessoas que têm deficiência de alguma coisa, que elas têm que se preparar para poder pedir inclusão escolar. Não, quem tem que se preparar são as instituições de ensino, são as secretarias de educação, tá certo? É o Ministério da Educação que a gente tem que se preparar e tem feito isso, tá? Há muito tempo a gente tem o quê? Então, a gente tem um profissional, tá certo, dentro das instituições para poder ajudar o profissional de Libras, que é um profissional que está sendo tão requisitado hoje em dia. Então, o item está errado. Não são as pessoas que têm deficiência que têm que se preparar. Quem se preparar são os estabelecimentos, tá certo, para fazer a inclusão. Então, gente, puxei essas 10 questões com uma amostrazinha para dar essa pitadinha aí, tá certo, de gosto, para que vocês possam ver como é que a gente tentou gravar, tá certo, esse curso de bloco de específica. Peço a vocês que vejam, tá certo, a amostra dessas aulas da gente, procurem, adquiram, e quando adquirir, explorem todos os professores do NUNCE, tá certo? Resolvam outras questões, resolvam também as questões fáceis, tá certo? Peguem provas anteriores do SEBRASP, para que vocês possam ter um norte, tá bom? Então, foi um prazer imenso, tá certo? Ter mais essa oportunidade de gravar aqui algumas questõezinhas para vocês. Eu estou sempre à disposição, tá? Nas redes sociais, Giane Dark Monteiro, tá? Ou somente Giane Monteiro. Então, um grande abraço e sucesso na vida de vocês.